Jim Freaks é amplamente odiado como o pior pai do mundo. Mas e se o seu abandono, Dagon, fosse na verdade um sacrifício obrigatório para salvar toda a humanidade? Ele não está em busca de tesouros. Ele está de guarda contra os horrores apocalípticos do continente escuro. E Jim talvez não seja responsável. Ele pode ser a única coisa que separa o mundo humano da sua extinção final. Quer saber como Jim Freaks se tornou o guardião do continente escuro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala meus amigos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo aqui mais um vídeo de Hunter x Hunter. Dessa vez adentrando nos grandes mistérios que envolvem o pai Dagon. Inclusive qual é a sua habilidade Nen e como ela está conectada diretamente a não ser um bom pai, mas talvez ser um guardião do mundo humano. Jim quer explorar o continente escuro e tudo isso para tornar ele habitável para os humanos. Assista esse vídeo até o final, você vai gostar bastante. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para receber mais vídeos como esse. Se você já é um caçador nível 3 estrelas, deixa um like nesse vídeo. Vamos lá falar tudo sobre o verdadeiro objetivo de Jim Freaks no continente escuro. Vamos lá meus amigos caçadores. Nas profundezas do mundo inexplorado jazem ameaças capazes de exterminar toda a humanidade em um único dia. Enquanto a associação de caçadores vislumbra uma nova fronteira, Jim Freaks talvez enxergue uma bomba relógio biológica que precisa ser contida a todo custo. Sua obsessão não é mera curiosidade, é uma missão desesperada para agir como um guardião silencioso do mundo antes que o portão se abra de vez. E para entender um pouquinho além de Jim Freaks, precisamos tentar descobrir qual é o seu Hatsu, com uma teoria muito interessante e muito famosa que pode nos explicar qual é a sua habilidade Nen. Porque se você teve a impressão de que a habilidade Nen de Jim era recriar qualquer habilidade que fosse usada contra ele, você está enganado. Isso é apenas uma amostra da sua genialidade de entender o funcionamento das habilidades e replicar elas. O seu verdadeiro Hatsu, ou seja, sua habilidade Nen real, é um mistério total. Nem sabemos em qual campo das categorias Nen ele se encontra. E Togashi acabou divulgando um memorando sobre Nen e Jim Freaks estava de fora dele, mostrando que ele é uma verdadeira anomalia no uso da sua alma. Sabemos que um usuário pode usar seus poderes de diversas formas. Gon tem suas variações no Janjanken. Killua é um gênio que pode tornar desde um ioiô em algo mortal ou usar a habilidade mais quebrada de toda a série de Hunter x Hunter, o Godspeed, onde ele programa seu corpo para reagir a qualquer ação usando eletricidade que alerta o seu cérebro mais rápido que os impulsos cerebrais. A verdadeira velocidade de um deus. E por fim temos Jim, respeitado por todos, que deve ter diversas formas de usar as suas habilidades também. Quando Isaac Netero o elegeu um dos 5 maiores usuários de Nen, eu não creio que o presidente estivesse se referindo ao nível de força ou poder, e sim na forma e criatividade que ele consegue utilizar a sua aura. Durante o seu encontro no topo da árvore do mundo, Jim conta a Gon sobre a escavação de um lugar chamado Ruínas de Lurca. Segundo ele, a curiosidade pelo local foi o estopim que o levou a se tornar um Hunter. E após 15 anos, Jim acabou criando uma entidade sem fins lucrativos para pesquisar e reparar esse local. O projeto foi concluído com a cooperação de 10 entusiastas que doaram o pouco dinheiro que puderam e ainda trabalharam no local. Jim lembra que colocar os pés com eles dentro dessa tumba era mais precioso para ele do que as informações que coletou dela. Depois disso temos a Ilha da Ganância, um videogame famoso no mundo, reproduzido no console Joystation e que está atualmente esgotado. É vendido em leilões mundo afora por preços exorbitantes. O jogo transporta o corpo físico dos seus jogadores para dentro do mundo da Ilha da Ganância, liberando-os apenas em 3 situações: quando eles morrem, e nesse ponto eles morrem na vida real também, quando usam uma carta especial no jogo que os deixa sair, ou quando ganham o jogo. Só pode ser jogado por pessoas que podem usar o Nen. E a Ilha da Ganância é na realidade um lugar real, uma ilha localizada no leste do continente Yorban, e foi criado para simular um jogo que eu particularmente acredito que foi criado para simular como é uma aventura dentro do continente escuro.
Mas olhem que curioso, tirando o próprio Jin, temos também um total de 10 pessoas responsáveis pela criação desse jogo. A equipe de Beyond Nether, ao qual Jin Freaks se juntou, tem também um grupo de mercenários que Jin os fez passar para o seu lado, lhes pagando uma fortuna. E qual o ponto curioso dessa equipe? Mais uma vez, ela é formada especificamente por 10 pessoas. Perceberam as coincidências da quantidade de pessoas dentro dos grupos que Jin se reúne? Nas ruínas de Lurka, 10 pessoas. Na Ilha da Ganância, 10 pessoas. E agora, indo para o continente escuro, 10 pessoas. E eu creio que Yoshihiro Togashi nos deixou uma dica de qual é a habilidade Nen de Jin Freaks nisso. Ela é criar infraestrutura e organizações Nen trabalhando em conjunto com outras 10 pessoas. Pensemos em sua primeira conquista depois de se tornar um caçador, as ruínas arqueológicas de Lurka. Eu não acho que ele tinha o seu Hatsu ainda, mas acredito que essa foi a origem da sua habilidade Nen, pois ele demorou 15 anos para voltar ao local. E vemos que ele também precisou de 10 estranhos para ajudar a escavar e restaurar essas ruínas. E ele faz exatamente a mesma coisa na Ilha da Ganância, só que desta vez com 10 usuários de Nen. E isso cria uma ilha incrivelmente mágica, onde cartas funcionam com níveis que nem mesmo uma habilidade Nen comum poderia explicar. E se essa for uma das habilidades de Jin no uso do Nen, podemos descobrir por que ela é tão poderosa. Primeiro, temos Jin, ele não é apenas tímido, mas também é desagradável, ninguém gosta dele, afinal ele é um vagabundo. E seu poder exige talvez que ele faça 10 amigos, o que é uma restrição difícil para ele, pois os objetivos de Jin geralmente não são para fins lucrativos. Em alguns casos ele vai precisar encontrar pessoas excêntricas dispostas a ficar e continuar o trabalho para manter essa infraestrutura. Trabalho que geralmente não é recompensador, como Razor, que ficou na Ilha da Ganância como um gesto de agradecimento a Jin, mas não por dinheiro ou poder. O que é uma outra restrição difícil, e eu estou falando de restrições aqui do mesmo nível que Kurapika acaba inserindo para ampliar os seus poderes. Então temos duas restrições incrivelmente poderosas, a de Jin reunir 10 pessoas e essas pessoas ainda ficarem lá sem fins lucrativos, e o poder combinado de 10 usuários de Nen é a razão pela qual essa habilidade pode resultar em uma criação Nen tão poderosa como uma Ilha da Ganância, por exemplo. Só para se ter ideia, a carta Respiração do Anjo cura qualquer doença ou ferida. Estamos falando de um poder que supera a Dr. Blight de Neferpitou em uma única carta, que pode ser usada, olha só, diversas vezes. Sabemos que Hatsus são extensões de habilidade e da personalidade do seu usuário. Kuroro é um ladrão, então sua habilidade Nen é obviamente roubar habilidades. O Janjanken em Degon é uma reminiscência da sua personalidade infantil e alegre. E para Jin, quando ele fala com Gon na Árvore do Mundo, a lição importante que ele dá é: aproveite os desvios, porque o que é realmente importante chega antes do que você deseja. E para Jin, quais são essas coisas importantes? Ele diz explicitamente que são os relacionamentos que construiu ao longo desse caminho. Isso não faria todo sentido que sua habilidade fosse refletida justamente nesses relacionamentos que ele procura? Considerando isso, você pode ver como se encaixa perfeitamente no arco do Continente Escuro. Ele precisa mais uma vez de 10 companheiros poderosos e usuários de Nen dispostos a fazer o que é essencialmente uma missão suicida. Se pudéssemos resumir o que torna o Continente Escuro um desafio tão grande para os humanos do mundo de Hunter x Hunter, seria basicamente que ninguém sobrevive à mais pura e brutal natureza. E aqueles que sobrevivem sofrem de transtornos pós-traumáticos. Então existe alguma coisa que poderia ajudar exponencialmente a taxa de sucesso das expedições? Algo que já foi introduzido na série? Sim, existe. Como a própria carta Respiração do Anjo que eu acabei citando. Ela cura uma pessoa de todas as feridas e doenças, restaura a saúde perfeita. Com essa carta sendo bem conhecida até por quem nunca jogou o jogo, e sendo uma carta tão disputada dentro da ilha, não podemos deixar de nos perguntar se essa habilidade em algum momento não foi apenas muito mais do que uma carta dentro do jogo. Porque Grid Island é um labirinto elaborado de diferentes habilidades Nen e tecnologias interagindo umas com as outras. E se a Respiração do Anjo for um protótipo de uma poderosa habilidade de cura destinada a ser usada no Continente Escuro, começa a se moldar porque Jin é o guardião da jornada do Continente Escuro e protege o mundo humano. Ele quer não só explorar aquele lugar, mas quer que os humanos prevaleçam. E usando sua habilidade Nen em formato de infraestrutura,
talvez isso se torne possível. Porque se olharmos bem, a respiração do anjo não é a única carta que se encaixa em ser útil no continente escuro. Posso citar diversas outras que podem ser muito úteis lá, como Vestígio, onde a localização atual de um jogador alvo estará disponível o tempo todo e nunca ninguém você vai desaparecer. Você sempre saberá onde os seus companheiros estão. Temos a interessante carta Bênção do Governante. O interessante sobre esse cartão 000 é que ele afirma que os seus residentes vão viver de acordo com quaisquer leis e comandos que você emitir. Não sabemos até que ponto essas leis e comandos podem manipular a realidade. Mas e se o governante, após uma cidade humana ser criada no continente escuro, mudar a forma como seus moradores podem viver e morrer em um terreno dentro do continente escuro? E colocar regras e leis de proteção que impedem as pessoas simplesmente de saírem da cidade. Talvez esse governante pode dar ordens ao qual a bênção, a respiração do anjo e rastreamento podem ser usados sem necessariamente um cartão. Porque o governante pode fazer leis e comandos situacionais que ajudariam a expedição a enfrentar até mesmo certas calamidades que rondariam os novos assentamentos. Temos a carta Sala de Reciclagem, que é colocar algo quebrado dentro de uma sala e ele vai ser consertado como novo em 24 horas. Encontrou um artefato quebrado no continente escuro que pode conceder imortalidade, força, poder? Basta colocar dentro dessa carta e ele vai restaurá-lo. A TV hipotética também é muito interessante, porque esse cartão basicamente mostra um documentário de 30 horas de todas as diferentes possibilidades no melhor estilo Doctor Strange. Imagine como isso seria útil se você enfrentasse uma nova calamidade do qual nunca ouviu falar antes. Você poderia ver todas as possibilidades futuras e estudar se você consegue encarar ela ou não. E essas são só algumas cartas que ilustram como o continente escuro é um lugar perigoso e precisa de contramedidas. E claro, um guardião. E nesse ponto sabemos que não adianta você entrar e lutar usando força bruta. O próprio Netero foi pra lá e desistiu. Ele viu que nem mesmo ele teria chance. Então esqueçam a possibilidade de entrar e lutar contra tudo que apareça na sua frente. Especialmente quando você tem ameaças que são quase divindades Lovecraftianas impossíveis de se derrotar. Juntando todos esses fragmentos do que Jim Freaks busca o seu poder, podemos decifrar essa interferência de Jim Freaks dentro dos planos do V5 e de Beyond Netero. Talvez ele tenha um método de entrada controlada ao invés de uma pura exploração. E isso vem obviamente dos 10 companheiros que ele conseguiu. Porque analisando seu domínio sobre ruínas antigas, a origem da humanidade, ele pode demonstrar que ele não é apenas um caçador de ruínas, mas também um estudioso de selos de contenção, identificando os fatores ecológicos específicos que Jim pode evitar e prevenir para ter uma repetição de uma doença de Zobai ou uma infestação de uma AI e qualquer calamidade que possa afetar os humanos. Isso coloca Jim na vanguarda da exploração do continente escuro como aquele que protege toda a humanidade de ter uma sexta calamidade, dizimando não só os exploradores, mas chegando também no mundo humano. E é isso. Esse pode ser o poder de Jim Freaks. Eu acho muito curioso esse ponto de 10 pessoas sempre presentes nas suas desventuras, se assim pudermos chamar. Mas e você? Qual acha que é a habilidade Nen de Jim Freaks? Ele vai disparar um Leigan assim como Yusuke em Yu Yu Hakusho? Ou tem algo a mais? Lembre-se que nem no gráfico de Nen ele aparece. Então talvez ele seja uma anomalia. Talvez ele nem seja do mundo humano e veio do continente escuro e está voltando para sua casa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Comenta aqui qual é a habilidade Nen de Jim Freaks e se você concorda com essa ou não. Até a próxima, obrigado por assistirem. Fui.